Olá, estamos aqui para mais uma aula, né? E hoje é a nossa primeira aula referente ao 6º ano. E para vocês continuarem em casa, nós vamos estar aqui fazendo uma revisão de tudo aquilo que nós já estamos estudando em sala de aula, né? Eu sou a professora Tayane, trabalhando com a disciplina de matemática, e nossa primeira aula vai falar sobre a história dos números, né? E antes da gente iniciar falando propriamente da história dos números, é importante que nós saibamos que a matemática, ela está em tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. E é por isso que é importante nós conseguirmos aprender, compreender e entender desde quando foi que se iniciou, né, toda essa história de se trabalhar com os números. Com certeza, vocês aí em casa, lá na escola mesmo, já perguntaram, mas para quê? Alguma vez você já se perguntou como foi que surgiram esses números? Será que foi algum grande cientista que pensou, que imaginou, eu vou criar os números, né? Então, várias perguntas vão passando na nossa cabeça. E é importante que nós saibamos que tudo que acontece na nossa sociedade e surge no nosso meio, ele surge exatamente com a necessidade que o homem tem, né? Se o homem criou a cadeira, criou a mesa, criou os sapatos, as roupas, justamente foi por conta da necessidade. A mesma coisa acontece com os números, né? Os números, eles surgem exatamente com a necessidade que o homem tem de contar, de medir, de ordenar, né? Então, os números, eles surgiram há aproximadamente 30 mil anos atrás, né? Lá nas primeiras civilizações, né? E antes mesmo de eles se tornarem, né, como nós falamos, né, deixaram de ser nômades, eles já utilizavam, né, pequenas contagens para contar os seus animais, para saber quantos tinham voltado, né, lá na hora da pastagem. E isso, com o tempo, foi se aprimorando. E esses números irem surgir com bastante intensidade nas primeiras civilizações e tendo destaque em algumas civilizações, como a egípcia e a romana, que foram umas que mais se aprimoraram em relação ao sistema de numeração, que é o que nós vamos conhecer. Então, nós vamos dar continuidade aqui, vendo o sistema de numeração egípcio. Inicialmente, eles faziam os registros dessas numerações através de traços verticais, né? Um tracinho representava o número 1, 2 tracinhos o número 2 e assim sucessivamente. Mas quando chegou no número 10, eles tiveram que começar a inventar um símbolo que pudesse representar, né, a numeração 10 e assim por diante. Então, esse símbolo que nós temos aqui, ele é um osso de um calcanhar virado, que virou, né, a simbologia do número 10. Depois nós temos o laço, que representa o número 100, a flor de lótus, representando o número 1000, né, o dedo indicador, representando 10.000, o girino, que no caso é o sapo, representando o número 100.000. E aqui nós temos, né, um homem ajoelhado, representando 1 milhão, que eles diziam que esse homem ajoelhado representava-se como se adorando a Deus. Por quê? Porque era uma coisa muito grandiosa, um valor muito alto, né? Por isso, a imagem do homem ajoelhado. Como nós acabamos de ver, o sistema de numeração egípcia, outro sistema de numeração muito importante também e fundamental dentro da nossa sociedade, é o sistema de numeração romano. Ele é utilizado até hoje, principalmente nos livros de histórias e alguns relógios para marcar a hora. E é muito importante que vocês tenham conhecimento, né, do que significa cada uma dessas numerações, principalmente quando nós estamos marcando os séculos, né? E alguns alunos ainda sentem dificuldade em interpretar esses números. Para nós conhecermos melhor, é importante saber que os romanos utilizavam as letras do alfabeto para fazer essa representação.
né? Então, o número 1, ele é representado pela letra I. E, para continuar a numeração, ele foi se repetindo o I 2 vezes, o I 3 vezes, e quando chegou na hora de representar o número 4, eles tiveram alguma dificuldadezinha para fazer essa representação, mas eles utilizaram o I e o V, formando assim o número 4. E depois temos a letra V, que forma o número 5. Ah, mas por que o I e o V formam o número 4? Porque nós vamos ter que realizar aqui uma operaçãozinha de subtração. Todas as vezes que a letrinha I estiver antes da letra V, eu vou sempre pensar que eu vou estar subtraindo o 5 menos o 1, que vai formar o número 4. Por isso que o I vem antes do V, né? Por diante, nós continuamos aqui com o número 6, o número 7 e o número 8, sempre utilizando quem? O símbolo da letra V, letra I. Só que agora é diferente da numeração 4. Na numeração 4, nós fizemos a subtração porque o I vem antes do V. Agora, para mim poder formar o número 6, eu vou ter que usar o V e o I. Logo, eu vou estar somando o 5 mais 1 e formando o número 6. Assim, no próximo acontece a mesma situação. Eu vou ter o V mais 2 Is, formando o número 7. Na número 8, eu também vou fazer a mesma, né, sequência, pegando a letra V mais 2 Is, mais 3 Is, formando o número 8. Então, continuando, nós vamos chegar ao número 9. Nossa, o número 9 é o I e o X. Por que o I e o X? Vamos lembrar lá do número 4, né? O I vem antes do V, porque houve uma subtração e formou o número 4. Aqui também vai acontecer a mesma lógica, só que em vez de o V, eu vou ter o número 10, que no caso corresponde à letra X, e eu vou subtrair o I de X, que no caso vai ser o 1 e o 10, que vai formar o número 9. O número 10 representado pela letra X, né? Depois o L, que vai representar o 50, o C representando o 100, o D que vai representar o 500 e o M que vai representar o 1000. Claro que existem outras regrinhas para nós podermos estar escrevendo, né, essa numeração romana. Por exemplo, a letrinha I, ela só pode se repetir 3 vezes. A letra V, ela não se repete, né? A letra X se repete também até 3 vezes. A letra C se repete 3 vezes também. Tá? O L não se repete, o C pode se repetir até 3 vezes, o D também não se repete e o M pode ser repetido até 3 vezes. Ah, professora, mas aí se eu tenho um M que vale 1000, se eu repetir o M 3 vezes, vai formar 3000, beleza. Mas se eu quiser formar, por exemplo, o 4000, se eu quiser formar o 5000, o 6000, como é que eu vou fazer? Né? Para mim poder representar esses números, basta eu adicionar um tracinho acima do símbolo 4, que eu vou formar o número 4000. Trazer um tracinho em cima do 5, eu vou ter o número 5000. Então, chegamos aqui, né? Vimos aí um pouquinho do que as antigas civilizações, né, utilizavam para fazer as suas contagens, registrar, né, os seus números, e nós chegamos ao item principal. Para que servem os números? Né? Nós temos aqui que ele serve para contar, para medir, para ordenar e para codificar, né? Para contar, se eu quero saber quantas pessoas tem na minha casa, eu vou lá e vou utilizar os números, vou contar, né? Vou saber lá que tem 5 pessoas, é eu, meu pai, minha irmã, meu irmão, minha avó,
né, eu vou estar utilizando a contagem. Se eu quero saber quantas pessoas estudam na minha escola, quantas pessoas estudam na minha turma, então tudo isso eu vou precisar, logicamente, dos números. Para medir, eu quero saber qual é a minha altura, eu quero medir o peso, né? Eu quero medir quantos quadrados tem uma casa, eu vou utilizar a medida, vou estar utilizando os números também. Codificar. Para codificar, nós temos o quê? Os números de telefone, os CEPs, os números da casa, porque sem eles, como é que eu vou encontrar? Como é que eu vou ligar para alguém se eu não tiver o número do celular dele? Como é que eu vou mandar uma carta para uma outra cidade se lá eu não vou ter no endereço o CEP e nem o número da casa? Então, por isso que eles são importantes na hora dessa codificação, entre outras coisas também, que mais tarde vocês vão estar descobrindo essa importância dos números na codificação. E ordenar, né? Quando eu quero organizar alguma coisa, eu vou utilizar também a numeração, principalmente nas filas, nos campeonatos, quem ficou em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quem foi o primeiro a chegar, quem foi o último. Então eu estou ordenando, eu estou organizando através da numeração. Geralmente quando a gente vai aí nos bancos, né, no posto de saúde, sempre está ordenado com as senhas, e aí tem lá a primeira pessoa até a última pessoa que chegou para ser atendida, e são utilizados as senhas, os números. Então, é importante que nós saibamos o quanto que esses números fazem parte do nosso dia a dia, o quanto que eles são importantes e o quanto eu preciso conhecer, né? E até então, se eu não conheço e se eu não consigo fazer o uso deles, eu acabo ficando um pouquinho de lado dentro da sociedade. Então, meus queridos alunos que estão aí acompanhando, nós temos agora um pouquinho mais a nossa história através do vídeo que nós vamos assistir falando sobre, né, essa história dos números de uma maneira bem mais fácil para você compreender e entender. A história dos números. Na antiguidade, os pastores controlavam seus rebanhos de carneiros assim. Cada carneiro que saía do seu cercado significava uma pedra que era colocada num saco. Para cada carneiro que regressava, uma pedra era retirada do saco. E assim, eles controlavam os seus rebanhos. Pedra, em latim, se chama cálculos. Daí a origem da palavra cálculo que utilizamos até hoje. Além das pedras, eram utilizados também nós em cordas e riscos em ossos, para controlar entrada e saída de seus rebanhos. Como surgiram os números? As civilizações egípcias e babilônias utilizavam tracinhos verticais para simbolizarem os primeiros 9 números inteiros. Assim, um tracinho igual ao número 1, 2 tracinhos o 2, 3 tracinhos o 3, 4 tracinhos 4, 5 tracinhos 5 e assim por diante até chegar ao número 9. O nosso sistema de numeração surgiu na Ásia há muitos séculos no vale do rio Indo, onde hoje é o Paquistão. O primeiro número inventado foi o número 1, e ele significava o homem e sua unicidade. O segundo número foi o número 2, significava a mulher da família, a dualidade. E o número 3 significava muitos, multidão. Foi no norte da Índia, por volta do século V da era cristã, que nasceu o mais antigo sistema de notação próximo do atual, o que é comprovado por vários documentos, além de ser citado por árabes, a quem essa descoberta foi atribuída por muitos anos. Os 9 primeiros números que conhecemos nasceram nessa época. O número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O símbolo 0 foi criado pelos hindus e significava vazio, ausência de tudo.
nós utilizamos os números indo-arábicos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 para representar quantidades. E também utilizamos o sistema de numeração de base 10, porque no princípio a contagem era feita em correspondência com os dedos das mãos de um indivíduo normal. Por que os números são chamados de algarismos? E por que indo-arábicos? Os hindus desenvolveram o sistema de numeração que conhecemos e também inventaram o zero. Mas foi um matemático árabe chamado Al-Khwarizmi que estudou os símbolos criados pelos hindus e decidiu contar ao mundo as boas novas. Ele escreveu um livro chamado A Arte Hindu de Calcular, explicando em detalhes como funcionavam os 10 símbolos hindus. Foi através do livro de Al-Khwarizmi que matemáticos do mundo todo tomaram conhecimento do sistema de numeração hindu. Os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 ficaram conhecidos como a notação de Al-Khwarizmi, de onde se originou o termo latino algorismos, e daí o nome algarismos. Então, acabamos de acompanhar aí a história dos números de uma maneira, bem resumida, bem simples, mas com algumas informações muito importantes e muito preciosas também, A partir dessas informações, nós vimos aí como foi que surgiu o nosso sistema de numeração atual que nós utilizamos até os dias de hoje, Que nós conhecemos aí o número 1, o número 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E descobrimos até como foi que surgiu o número 0. Então, isso é muito importante para o nosso conhecimento. E é importante destacar também, que a utilização de pedrinhas deu também surgimento ao número, a palavra cálculo, que é o que nós utilizamos até hoje. Tudo está relacionado ao que nós vamos estudar. E diante de tudo isso que nos foi apresentado, através de tudo aquilo que nós vimos agora, nós vamos ter também como praticar em casa e fazer também aí uma reflexão daquilo que nós acabamos, de assistir, de olhar. Então, preparem aí na casinha de vocês, caneta, papel, caderno. Quem quiser tirar uma foto aí da tela com as questões que vocês vão precisar resolver e que mais tarde o professor vai estar cobrando de você essa atividade. Então, é importante que vocês também coloquem em prática aquilo que nós acabamos de estudar e acabamos de entender. Então, nós vamos ter aqui nesse nosso questionário a apresentação relacionada a tudo aquilo que nós vimos, Então, a gente tem que ter muita atenção na hora de fazer nossas respostas, tá? Os números sempre existiram? Além de contar, para que mais podem ser utilizados números? Quais os sistemas de numeração que você conhece? Nós já vimos aí alguns sistemas de numeração e já dá para vocês responderem quais foram os sistemas que vocês conheceram hoje, tá? Quantos e quais os símbolos do sistema de numeração indo-arábico? Nós vimos lá no vídeo que o sistema indo-arábico é o sistema que chegou mais próximo do nosso sistema de numeração, ou seja, é o sistema de numeração atual, qual nós utilizamos até hoje. Então, não vão ter dúvida na hora de responderem essa questão. É possível representar qualquer número natural utilizando apenas algarismos indo-arábicos? Vamos lá, pensar um pouquinho, tá? Continuando. O que os homens utilizavam para contar os seus animais? Eu falei lá no início, da nossa aula, e no vídeo também está constando lá como é que eles faziam esse registro. Como surgiram os números? Foi bastante falado aqui, Por quê? Como foi que surgiram esses números? O carteiro consegue entregar as cartas para as pessoas sem saber os números das suas casas? E aí, vocês conseguem me responder? Vão anotando aí. Podemos telefonar para uma pessoa sem ter o número do telefone? Conseguimos?
Vamos lá, vou esperar a resposta de vocês aí também. Os números são importantes para o nosso dia a dia? Por quê? Então, meus queridos alunos, hoje a nossa aula falou somente da história, de como tudo iniciou, de como eles surgiram, para que eles servem e essa importância que eles têm no nosso dia a dia, na nossa sociedade e em nossa vida. Então agora é hora de praticar, fiquem em casa e acompanhem as próximas aulas que nós vamos estar por aqui.